Empresas. Neste vídeo, nós vamos falar sobre empresas e empresários, tipos de empresas e vamos introduzir algumas noções sobre as corporações ou sociedade anônima. Hum, Como alguns já devem saber, em gestão financeira nós aprendemos princípios de finanças empresariais na ótica das corporações ou das empresas grandes, mas estes princípios também podem ser aplicados tanto nas empresas menores ou na nossa própria vida em finanças pessoais. Então, quem aprende gestão financeira geralmente consegue gerir melhor as suas finanças, consegue gerir melhor a sua empresa ou consegue gerir melhor a sua vida profissional. Agora, vamos lá entender o que é uma empresa segundo o Código Comercial. Uma empresa é qualquer organização promovida pelo empresário ou sociedade empresarial voltada para a produção ou distribuição de bens e ou serviços com o objetivo de obter lucros. E quem é o empresário é aquele que exerce habitualmente e profissionalmente a atividade empresarial. E o que é isso da atividade empresarial? É uma atividade econômica autonomizável. E este conceito de autonomizável é muito importante. E nós vamos entender agora o que é. O autonomizável tem a ver com autonomia. Então, para ser considerado como atividade empresarial, a atividade econômica deve poder ser separada da pessoa que a realiza. Um exemplo muito claro é este, que não será a empresa um advogado que exerce sua profissão por conta própria e presta serviços diretamente aos clientes, ou um pescador que faz a pesca por conta própria e ele mesmo vai vender no mercado. Agora, se estes dois indivíduos decidirem contratar outros assistentes, no caso do advogado, contratar outros juristas, outros advogados, abrir um escritório e criar uma certa estrutura com patrimônio próprio, aí sim será considerado como empresa. Nas formas de organização da empresa, nós temos três formas principais, que são empresa individual, sociedade empresarial e a corporação ou sociedade anônima. É claro que existem outras denominações de firma, de empresas, mas na sua essência, é sempre uma combinação ou uma subcategoria destas três principais. E para nós entendermos as características destas três, temos que entender o conceito de responsabilidade empresarial. Nós temos limitada e ilimitada. Na responsabilidade limitada, as obrigações da empresa serão pagas até o limite das participações dos seus sócios. Aqui, o patrimônio pessoal dos sócios ou dos donos não pode ser usado para liquidar as dívidas da empresa. Por mais que a empresa entre em falência, o sócio só vai perder até onde ele investiu. E tipicamente nós encontramos sociedades anônimas nesta categoria, sociedades limitadas, geralmente vem escrito no fim da sua firma, né, do seu nome, LDA ou LTDA, e também agora a lei permite existir empresas individuais de responsabilidade limitada. Agora, no outro lado da moeda, a responsabilidade limitada, a empresa pode pagar as suas dívidas com o patrimônio pessoal dos sócios. Ou seja, se a empresa entra em falência e o sócio tem um carro, tem uma casa que pode ser vendida para pagar aquelas dívidas, os credores podem ir cobrar. Na responsabilidade limitada, isso não acontece. E tipicamente nós encontramos as empresas individuais e também tem sociedades de responsabilidade ilimitada, apesar de ser raro você encontrar este caso de sociedade. Então, a empresa individual, como o nome sugere, pertence a uma só pessoa
E na maior parte das vezes, o empresário está sujeito à responsabilidade ilimitada. Quais são as vantagens deste tipo de empresa? É fácil você abrir, é barato e tens menos impostos, tens menos regulamentação. Desvantagens. O patrimônio pessoal do empresário pode ser usado para saldar as dívidas, aquilo que mencionava. E também, geralmente, as pessoas não dão muito dinheiro às empresas individuais. Porque são empresas pequenas, são empresas geridas por uma só pessoa, então não tem espaço para muito crescimento. E também a vida da empresa está limitada à vida do seu proprietário. Se o proprietário morre, é claro que depois passa para os herdeiros, mas na maioria das vezes os herdeiros não têm a mesma capacidade de gerência que o seu pai e a empresa cessa as suas atividades. Agora, imaginemos que esta empresa individual está a ser bem sucedida e o dono diz que não, eu preciso de mais um sócio para expandir os meus negócios. Então é aí que cria-se a sociedade empresarial. É a empresa que pertence a mais de uma pessoa. Então eles vão ser sócios e o capital que eles vão investir será representado por cotas ou podem ser percentagens. E cada percentagem constitui a participação desse tal sócio. Quais são as vantagens? Continua a ser barato de criar, temos responsabilidade limitada, ou seja, aqui já existe uma separação dos bens da empresa e dos bens dos proprietários. Não existe uma confusão entre esses bens. Ainda temos menos impostos, menos regulamentação e também agora que somos dois ou mais pessoas, conseguimos ter mais capital, conseguimos fazer mais empréstimos para expandir os nossos negócios, comparando na situação em que o empresário estava sozinho. Quais são as desvantagens? São semelhantes. A vida da nossa empresa estará limitada à nossa vida. Se um de nós perde a vida, ou se nós perdemos a vida, né? A empresa pode cessar, porque as atividades da empresa estão muito dependentes dos seus proprietários. Agora, se nós tivermos participação igualitária, podemos ter conflitos de decisão. Este é o caso de duas pessoas, tem 50% da empresa, e um diz sim, outro diz não. As coisas não andam. Ou de quatro pessoas, tem a mesma participação, dois dizem sim, dois dizem não. Então as coisas não andam. É por isso que é recomendável um dos sócios ter mais participação ou ser um número ímpar de sócios. E também temos responsabilidade solidária. Este assunto de responsabilidade solidária às vezes pode superar a vantagem da responsabilidade limitada, ou pode revogar a responsabilidade limitada da empresa. Quando é que isto acontece? Vamos lá ver este exemplo. 4 sócios de uma sociedade subscreveram 10 milhões de meticais nas seguintes percentagens. Nestas percentagens. A empresa está em prejuízos e com uma dívida de 15 milhões de meticais por pagar aos seus credores. Neste caso, os sócios devem pagar a dívida até o capital subscrito, que foi 10 milhões. Porém, o sócio D não consegue honrar com seu compromisso. Responsabilidade solidária significa que os 3 sócios deverão fazer face à parte do capital subscrito que ainda não foi pago. E se eles não tiverem, pode-se utilizar o seu patrimônio pessoal. Porque eles acordaram que o capital dessa empresa é 10 milhões. O mesmo iria acontecer se o sócio D ele conseguiu honrar o seu compromisso, mas os 3 sócios não conseguiram. O sócio D deve pagar aquele capital que foi subscrito pelos 4. Essa é a responsabilidade solidária. Agora, imaginemos que esta empresa ficou tão bem sucedida que eles decidiram expandir tanto os seus negócios e subir ao nível de uma sociedade anônima. Então, este tipo de sociedade agora é distinta e separada dos seus proprietários. E geralmente agora o nosso capital fica dividido em ações e nós passamos a nos chamar de acionistas.
ou shareholders. Quais são as vantagens? Vida ilimitada. Podemos perder a vida. A empresa continua. Fácil transferência de capital social ou propriedade da empresa. É fácil eu vender minhas ações para uma outra pessoa e essa outra pessoa fica acionista da empresa, fica com uma percentagem da empresa. Responsabilidade limitada, sem exceções. Se eu investir 10 mil meticais na empresa, é 10 mil meticais que eu vou perder e nada mais em caso de falência. Por sermos uma empresa muito grande, nós conseguimos ter mais dinheiro, conseguimos pedir mais empréstimos, porque nós somos maiores, nós temos muito mais capacidade de honrar com esses compromissos. E quais são as desvantagens? Os lucros corporativos podem ter dupla tributação. Nós temos o imposto sobre o rendimento coletivo, que é sobre o lucro operacional, e também podemos ter sobre a parte do lucro que vai para nós, os dividendos. Podemos ter dupla tributação nesses dois elementos. E também temos custos de constituição mais elevados. É mais caro abrir uma sociedade anônima. E além disso, temos mais impostos e temos uma regulamentação muito mais rigorosa. Vamos lá entender a responsabilidade nas sociedades anônimas. O exemplo é o mesmo, mas só que agora cada acionista só vai pagar a dívida até o limite do seu investimento. É aquilo que eu disse. Se o sócio D investiu 10% de 10 milhões e a empresa entra em falência, ele não é obrigado a pagar mais que aquilo que ele investiu. E mesmo que os outros não consigam pagar. Então não existe o assunto da responsabilidade solidária. Na sociedade anônima, os acionistas podem ter dois tipos de ações. Nós temos as ações ordinárias e ações preferenciais. Os acionistas recebem dividendos a cada fim de exercício, conforme a apuramento dos lucros. E a Assembleia Geral de Acionistas elege periodicamente um conselho de administração e um presidente, ou um PCA, em inglês chamamos de CEO, para gerir a sociedade anônima. E o conselho de administração é responsável por desenvolver planos estratégicos, políticas, contratação e demissão, remuneração, propostas sobre distribuição de dividendos. Eles enviam proposta para a Assembleia Geral de Acionistas e dizem que, ok, este ano tivemos 100 milhões de lucros. Desses 100 milhões, 20% é para dividendos. Os acionistas verão isso, se sentiram confortáveis, aceitam, se não, vão dizer não, nós queremos mais, não, nós queremos menos. Então, é isto que acontece numa sociedade anônima. E em termos de ações, nós temos a diferença entre essas duas. Podemos ver que direito a voto. Os acionistas ordinários têm direito a voto, sim, e os acionistas preferenciais não. Ou se tem restrições. Ou seja, na Assembleia Geral de Acionistas, quem tem poder de fala são os acionistas ordinários, quem tem ações ordinárias. Distribuição de dividendos. Com os acionistas ordinários, por serem donos da empresa, eles têm sim direito a dividendos, mas é proporcional. E também não tem garantia. Não ter garantia significa que, em casos de prejuízo, não recebe nada. Não recebe dividendos. Mas os acionistas preferenciais, eles recebem dividendos em qualquer caso, lucro ou prejuízo. Ou seja, se existir prejuízo, existe um mínimo que eles são garantidos. É que, ok, tivemos prejuízo este ano, mas vai receber o teu mínimo que nós te prometemos no contrato de sociedade. E tem prioridade, recebe antes dos acionistas ordinários. Na liquidação da sociedade, ou seja, em casos de incumprimento, de falência, né, os acionistas ordinários geralmente recebem depois do pagamento dos credores, depois do pagamento dos acionistas preferenciais.
E quem tem ação preferencial recebe depois dos credores e antes dos acionistas ordinários. Agora, é possível converter uma ação ordinária para preferencial? Não. Geralmente isso significa que você iria perder direito ao voto. Então, geralmente, os contratos de sociedade não permitem isso. Agora, de uma ação preferencial para uma ação ordinária, sim, é possível, dependendo do estatuto. Então, isso significa que você passa a ter direito a voto nas assembleias. Então, pela natureza dessas ações, nós podemos ver que os acionistas ordinários estão mais preocupados pelo desenvolvimento a longo prazo da empresa. E, geralmente, em casos de liquidação, né, da própria empresa, eles podem receber muito pouco ou até não receber nada do seu ativo residual. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre esses tópicos relacionados à função financeira. Então, fica aqui para aprender sobre gestão financeira e você vai dominar muito bem este tópico.